Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logicalis Webinar Academy. Antes de começarmos, eu queria dar uma breve introdução sobre a Logicalis. Nós somos uma empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação e temos operações nos 5 continentes. Na América Latina, contamos com uma equipe de mais de 3.000 profissionais distribuídos em nossas operações por 11 países. No Brasil, contamos com escritórios em São Paulo, capital e interior, Rio de Janeiro, Brasília, região Norte-Nordeste, Porto Alegre e Curitiba, e Rio de Janeiro. Com a missão de ser um agente transformador da sociedade, a Logicalis acredita na aplicação de tecnologias inovadoras para suportar os nossos mais de 1.000 clientes no caminho da digitalização de seus negócios, sempre com soluções desenhadas sob medida para cada necessidade. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Caso tenham qualquer dúvida, nos enviem as suas perguntas pelo chat e faremos o possível para responder dentro do horário do webinar. E caso a gente não consiga, a gente envia as respostas para vocês depois por e-mail. Tá? Esse evento ele vai ser gravado e ele vai ficar disponível na nossa plataforma do Logicalis Webinar Academy. O nosso tema de hoje é visibilidade de rede, essencial para a disponibilidade do negócio e a satisfação dos usuários. Para falar um pouquinho sobre esse tema, eu convido aqui o Edson Soares, que é líder de soluções de gerenciamento de aplicações, infraestrutura e automação na Logicalis. O André Alisson Pax, que é responsável por pré-vendas da América Latina para soluções de gerenciamento de desempenho e segurança da informação na NetScout. E convido aqui, a gente tem também uma presença especial do Luciano Moraes Dias, que é consultor de infraestrutura de TI no Boticário. Meninos, é com vocês. Acho que vocês estão no mudo. Bom dia. Agora sim. Estava no mudo. Obrigado, Joyce. Obrigado, Lu. Luciano, Pax, valeu pela presença. Pois bem, iniciaremos com uma apresentação curta, um vídeo que eu tenho para apresentar sobre o tema, muito interessante, que ele apresenta alguns detalhes sobre a maneira como hoje lidamos com o inusitado, com a mudança nos paradigmas que temos em tecnologia e no mundo como um todo. From aircraft carriers to letter carriers, from hospitals to hospitality, from banking to farming, from physical to virtual to fully automated, you are the force that drives digital transformation and ultimately the new digital economy. Digital transformation is adding speed and agility as it constantly evolves to no end. Your digital world morphs into software as a service, coexists on-prem or in software-defined networks, and migrates to the cloud, creating unforeseen gaps in security and control, leading to unprecedented levels of interdependency. You need a new breed of visibility and insights. Add to that 5G. It is propelling us towards breakneck speeds, requiring visibility at every moment and every turn. It's creating countless new services, devices, and opportunities. Whether it's mobile edge computing, autonomous vehicles, or smart manufacturing, it's driving the way we connect, the way we interact, the way we compute. That's why you need to protect your vital assets against application failures and attempts to corrupt, disrupt, and deny the services that your customers depend on. As guardians, it is our duty and our everyday discipline to assure and secure the success of your connected world. To be agile and quick, to help you respond to rapid change, be it technology or crisis-driven. With visibility without borders, we give you the insight and confidence to innovate, build, and thrive as you construct a smarter future today. Any network, any platform, any service, anytime. Let's go to work. The world is waiting.
Excelente. Acho que é um bom começo. Pensando aqui, Pax, que atualmente de cada 10 palavras a gente tem dito, 11 digital. 11 são digital. E é um bom começo. Vamos lá. Quando a gente fala de digital, que é a economia, né, a maneira que a gente tem feito tudo hoje, seja negócio ou ferramentas de trabalho, tem um conceito que já é um pouco antigo e tem ganhado mais relevância agora, que é o conceito de digital, gerenciamento de experiência digital. Ou seja, como é que a gente controla e como que a gente traz esse gerenciamento da experiência para a nossa realidade. Gostaria de começar por aí, Pax, Luciano. Que impacto que essa demanda traz para os nossos modelos atuais de gerenciamento? Como é que vocês entendem isso e como, obviamente, vocês têm sido afetados por essa questão digital? Bem, do ponto de vista tecnológico, nós vivemos uma era em que o dia a dia se torna cada vez mais curto, o dia a dia se torna cada vez mais enérgico, mais elétrico e envolve serviços que, se não se digitalizaram, ficaram esquecidos, né? E no dia a dia, eu digo que cada vez mais nós precisamos encontrar meios de ter uma visão coerente do que está acontecendo em relação ao que vemos no passado, para realmente identificar a demanda, para onde está indo, e se estamos atendendo à necessidade do cliente final, seja ele um consumidor de serviços, de produtos, né? E TI faz parte completa hoje e inequivocamente não tem mais como tirarmos do nosso mundo essa parte digital. Digamos que se em algum momento todos os dispositivos eletrônicos parassem de funcionar hoje, ou se mesmo a internet tivesse a sua capacidade limitada há muito pouco, nós voltaríamos, não décadas, muitas décadas, né, a um paradigma de que nós não viveríamos os anos 90, nós voltaríamos aos anos 80, 70. Né? Então, no dia a dia, o impacto é incrível. Eu diria que, do ponto de vista das nossas, né, com os últimos meses, como estamos convivendo cada vez mais com tecnologia, a influência é gigante e o impacto tende a ser da mesma maneira. Né? Não temos mais como viver e o mundo é impensável para gerações novas sem a tecnologia atrelada a isso. E o impacto acaba sendo na economia de uma forma positiva para alguns setores e negativa para, eu diria, a grande maioria. Né? Mas reinventamos e mudamos a maneira de não só lidar com isso, como continuamente melhorar para atender essa adaptação. Esse é o Legal. ponto de vista muito interessante em termos de tecnologia em si. Né? Sim, sim. Eu vejo que hoje só monitorar, né, as aplicações, saber se, ou os equipamentos, saber se está verde, amarelo ou vermelho, não é o suficiente mais, né? Suficiente. A gente precisa saber como que está a experiência do nosso cliente, né? Como que lá na ponta a gente está entregando de fato o serviço, né? Se a usabilidade está boa, né? E isso vai além, né? Além do monitoramento e tudo, tem uma parte da aplicação, né? Da construção da aplicação, que ela tem que ser amigável, ela tem que ter um UX legal, né? Tem que ser prazeroso para o cliente utilizar aquilo, né? E por trás daquela aplicação bonita tem que ter uma infraestrutura que seja responsiva, né? Que entregue qualidade, que entregue velocidade, desempenho, né? E que facilmente a gente consiga detectar se o cliente final está tendo uma experiência boa ou não, né? Na usabilidade da aplicação. Legal. Tem dois fatores nessa abordagem que tem me chamado bastante atenção.
né? O primeiro é que, até muito pouco tempo atrás, quando falávamos de experiência, né, de gerenciar a experiência do cliente, a gente falava especificamente de um cliente externo, né? Hoje, o cliente interno também ele se tornou muito crítico pelo cenário que a gente está vivendo. Ou seja, precisamos entregar também para o cliente interno uma boa experiência, um gerenciamento de serviço com muita qualidade, porque a continuidade do negócio depende desse cara. E uma palavrinha que andava sumida e voltou a aparecer é gerenciamento de endpoint, né? Ou seja, a cadeia agora de gerenciamento, ela chegou até o endpoint. Eu preciso garantir que o endpoint, principalmente do usuário interno, esteja também disponível, porque isso impacta diretamente no negócio, né? Como, Luciano, esses requisitos chegam agora para as áreas de gerenciamento de infraestrutura e aplicação? Teve mudança quando você passa a ter aspectos mais críticos ligados diretamente, né, à experiência tanto de usuário interno quanto externo. Sem dúvida, né? A gente brinca até, né, que para os times de infraestrutura, né, a gente tem vários clientes, né? Os nossos colegas de trabalho, né, os nossos colegas da empresa são nossos clientes também, porque a gente tem que prover uma infraestrutura boa de trabalho, porque, cara, todo mundo trabalha nessa mundo rápido, né, que a gente tem hoje, e ágil, e muitas equipes desenvolvendo ao mesmo tempo, e alguns minutos, algumas horas, ou uma experiência ruim, né, para esses times, com certeza impacta, né, na entrega dos trabalhos deles também. Então, é bastante crítico, né, para a gente também, os clientes internos, sem dúvida. Pax, nessa mesma linha, o que o mercado tem, né, como o mercado tem reagido, né, a essa demanda crescente, novamente, de gerenciar a experiência dos clientes, mas por esse aspecto interno também, onde você tem aí uma série de, digamos, novas ferramentas, mas que não são tão novas assim, mas elas estão sendo muito mais utilizadas no contexto que a gente está, né? E aí vem uma necessidade de gerenciamento crítico, forte de desempenho, né? de soluções de colaboração, tanto de colaboração quanto de aplicações internas. O que você tem visto em relação a isso? Eu até trago aqui para a nossa apreciação um resultado de uma pesquisa que o IDC fez recentemente sobre quais são as principais causas de indisponibilidade, né, nas aplicações e serviços. Então, dá para a gente notar que existe aí um grande número de serviços que deixam de funcionar pela parte inicial ou pela parte principal do que é necessário para que isso aconteça, né? Então, a parte de servidores e redes, se vocês notarem, essa pesquisa está identificando aqui, separado por cores, né? Número de clientes e número de funcionários das empresas em si. Mas, de uma maneira geral, a gente vê que rede e servidores respondem aqui em torno de 30% da maioria das empresas. Tem impacto significativo relacionado a esses dois componentes. E monitorar esses componentes, cada um de uma maneira, cada um traz um desafio diferente, né? E dos detalhes é você ter realmente essa questão de monitorar soluções que monitoram equipamentos ou aspectos diferentes de um mesmo problema, digamos assim, que a aplicação está fora do ar, né? O usuário final, seja ele interno ou externo, vai estar impactado diretamente. E é importante a gente ter essa visibilidade, especialmente quando a gente está falando, né, desse contexto de always on, de serviços que estão sempre previstos, ou você sempre espera que funciona e, de repente, ele para de te atender, né? Então, ainda no geral,
né? As empresas acabam tendo que ter essa visibilidade segmentada e as ferramentas sempre atuaram dessa maneira. Vou monitorar o meu pequeno quadradinho aqui, a equipe de redes vai monitorar o quadradinho dela, a equipe de aplicações vai monitorar o pedacinho dela, e a gente tem uma visibilidade coerente do que está acontecendo, né? Mas no dia a dia, esse mundo separado não existe, ele é totalmente conectado e está sempre entregando no final a experiência esperada do cliente, né? E esse tipo de impacto ele é grande, ele envolve valores aí muito muito altos, né? Aqui um resumo do que eu tinha comentado sobre realmente a questão em que rede e servidores são as duas maiores causas, né? Se a gente falar para pequenas empresas, em torno de 40% das situações de disponibilidade são envolvendo esses dois setores. Ou seja, não dá para ignorar isso, né? Mas também não dá para ignorar o restante. Não dá para você deixar de ter uma visibilidade completa, né? do que isso impacta. Então, ferramentas no passado buscavam ter essa visão separada, mas hoje não cabe mais. Hoje realmente é muito mais interessante a gente ter uma visão ampla do que está acontecendo. Sem dúvida, né? Os requisitos de eficiência eles sempre aumentam, né? Nós teremos que atuar sempre de forma mais rápida, né, e mais precisa, e é fundamental que se tenha ferramentas que possam atender. Aqui, Pax, a gente tem já uma primeira participação, uma pergunta da Marina Campos, que é: como monitorar quando a maioria do tráfego entre servidores e aplicações é criptografado? Essa é uma questão que cada vez mais tem se tornado crítica por conta de segurança ter se tornado parte crucial da análise contínua de desempenho, porque segurança é importante, segurança na internet é especialmente importante, né? Os protocolos se tornaram mais seguros em relação a isso, se tornaram para o objetivo principal, que é garantir a confidencialidade entre um cliente e um e-commerce mesmo, por exemplo, para fazer uma transação, ele é imprescindível, né? Mas quando a gente fala de monitoramento, quando a gente fala de dentro do ambiente do cliente, a segurança pode ter um impacto muito grande na visibilidade, que é até o nosso tema aqui, né? Como é que você tem uma visibilidade realmente do que está acontecendo? Porque, ao mesmo tempo que ela torna segura aquela comunicação, ela também acaba nos cegando um pouco nessa visibilidade. E muitas vezes, não só do ponto de vista de desempenho, mas até do ponto de vista de segurança. Você pode ter até ali um caso acontecendo em que você tem um ladrão, basicamente, entrando na sua loja, né, pensando numa analogia bem simples, na loja de roupa, ele está entrando, roubando, pegando as roupas, levando embora, e você tem ali os seguranças que estão olhando e não veem aquele caso acontecendo, justamente por conta da segurança, né? Então, hoje tem vários estudos ou até proposições do lado dos fornecedores de soluções de monitoramento, como é o caso da NetScout, de dentro do ambiente que o cliente já tem um monitoramento de perímetro, uma solução mantendo tudo aquilo ali dentro do que é conhecido, de afrouxar um pouco realmente a questão de segurança nesse ambiente para que a visibilidade se torne um pouco melhor e você consiga, por exemplo, ao invés de trocar uma chave de segurança a cada sessão, trocar a cada 1 hora, para se você precisar decriptografar aquilo para analisar, você conseguir fazer isso de uma forma mais simples. Então, esse é uma questão que acaba impactando e estamos vivendo esse período de ajustes justamente no compartimento do cliente para melhorar esse tipo de visibilidade. Eu acho que é uma questão, não dá para ter uma resposta definitiva, né? Mas esse aspecto de segurança, principalmente nesse contexto que a Marina coloca, né, precisa se medir qual é o nível de segurança necessário, né, obviamente no contexto que ela coloca, mas para se desenhar uma monitoração que se adeque a esse perfil. Para que seja viável se fazer algum tipo de
de monitoração. E aí você precisa fazer uma análise de custo até onde você vai para permitir outra coisa. O que você tem visto disso, Luciano? Como é que você trabalha essa questão de segurança? O limite, a briga eterna do time de segurança com a operação. A gente procura ser bastante parceiro, né, dos times de segurança, porque a gente sabe que hoje esse é um assunto crítico, né, para todas as empresas e tem que ser crítico, né, tem que ser tratado como. Mas isso que o André falou é muita verdade, né? Cada vez mais as aplicações são criptografadas e existe um pouco dessa dificuldade da gente ter mais informações, né, do que acontece na aplicação, porque a única forma de você fazer isso com eficiência é você introduzir código, né, na aplicação para você enxergar algumas coisas, você é um pouco mais intrusivo na forma de monitorar, né? Ou você ser mais agnóstico, né? Que você não ser intrusivo na ferramenta, mas mesmo assim monitorar o teu ambiente. O que já traz muita coisa, né? Já traz muitos insumos, né? Essas informações, apesar de você não ver o que acontece de fato na aplicação, se você tem uma ferramenta analítica que você tenha informações de rede, através de informações de rede em conjunto com mais ferramentas, você consegue ter insights para aprofundar o teu troubleshoot, né, em cima de um determinado problema ou outro, né. Mas eu concordo muito com o André que esse é um grande desafio aí de monitoramento aí, que a gente vê nessa nova era, vamos dizer assim. Até para ilustrar um pouquinho, eu botei esse slide aqui, ele mostra um pouquinho também, uma outra pesquisa mostrou que nem sempre você ter múltiplas ou muitas ferramentas vai te resolver, porque justamente essa questão, não só a representação aqui da parte de segurança, né, a criptografia atrapalha um pouco, mas também muitas vezes você não vê a inter-relação entre as partes, né? Citando um pouquinho o que eu comentei antes sobre os múltiplos silos, né? Você muitas vezes tem ferramentas que apoiam muito bem em cada um deles, mas uma visibilidade completa é o que normalmente te ajuda no dia a dia para você ser mais efetivo na resolução dos problemas. Ótimo. De que forma que vocês... Hoje, né, quando a gente novamente fala de experiência digital, antes disso, a gente já vinha num alinhamento muito grande das áreas de TI com áreas de negócio, né? Ou seja, as áreas de negócio determinando os KPIs de gerenciamento, né? Então, você olha para as áreas de operação, hoje elas estão diretamente relacionadas, por exemplo, com aspectos de churn ou desenvolvimento, ou suporte ao desenvolvimento de novos produtos, enfim, alimentando as áreas de marketing. Que maturidade que isso está hoje? Aí, olhando para um aspecto mais geral, de que forma que vocês enxergam isso? Ou seja, os requisitos de área de negócio impactando nas áreas de operação. Isso está maduro? Vocês têm vivido isso? Têm percebido isso? As áreas estão realmente próximas, trabalhando juntas, numa squad, por exemplo, onde você tem aí recursos de operação e negócio? Eu diria que, no meu caso, né, no exemplo que a gente está vivendo, sim, isso tem acontecido bastante, né, e eu acho que a nova forma, né, das empresas de tecnologia trabalharem, se a gente olhar para as empresas de tecnologia que estão na ponta hoje, que são empresas só de tecnologia, eles já trabalham assim há algum tempo, né? Sim. E hoje não existe mais assim empresas de tecnologia. Na verdade, as empresas têm que trabalhar dessa forma, porque querendo ou não, todas as empresas estão ligadas à tecnologia, elas dependem demais da tecnologia. Elas têm que fazer uso da tecnologia. Então, a gente precisa fazer com que áreas de infraestrutura,
negócio, desenvolvimento, esses times trabalhem juntos para a gente ter lá na ponta, lá no final, a experiência do usuário ser a melhor possível. Porque a gente sabe que a aplicação, o que o cliente vai pedir, né, aquele memezinho do balanço, é o que ele vai receber, né? É o que ele precisa, né? Porque todo mundo, tem uma cadeia trabalhando junto para entregar aquilo da melhor forma possível, né? Perfeito. Isso ilustra muito mais ainda, né? Esse caso aqui, né? Um exemplo que eu sempre cito, quando a gente fala especialmente agora trazendo para soluções de monitoramento, para soluções de visibilidade, né? Muitas vezes o que se tem quando chega no War Room é essa situação. Você tem ferramentas que cada uma vê o seu segmento, cada uma vê o seu pedacinho ali, né? Então essa é uma famosa, diria que na época se chamaria meme, hoje seria uma anedota, uma parábola, digamos assim, né? Dos cegos, que cada um pega um pedaço ali do elefante, eu acho que era indiano essa parábola, né? E cada uma olha aquele pedaço e acredita que é uma coisa, né? Então esse é um problema porque você está deixando de ter a visão ampla, a visão que abrange todo o problema como um todo, né? Então, trazendo agora para o nosso lado de TI, cada um dos cegos aqui podem representar um dos silos, né? Cada um dos stakeholders ali do problema em si, né? E no fim das contas isso acaba contribuindo em muito para que o tempo de resolução dos incidentes, particularmente os que doem mais do bolso, que envolvem linha de produção, que envolvem e-commerce, que envolvem distribuição, tarda-se muito para conhecer o problema, né? A anatomia aí do nosso MTTR, que é o Mean Time to Repair, ele passa justamente pelo tempo de identificação, depois de conhecimento de onde, né, o domínio da falha especial que a gente está citando, para que não aconteça o que a gente está vendo aí, né, o gerente simplesmente buscando o menor tempo para resolução e o cliente infeliz, só que cada uma das partes estão vendo a sua solução e identificando que está tudo bem, né? Então, ter uma visão completa e ampla, como o Luciano comentou, não é mais a tecnologia em si, não é mais um detalhe, ele realmente é parte da empresa. Se a gente for encarar a empresa como um todo, a gente tem que ter uma visibilidade dessa maneira, que eu consiga rapidamente identificar onde e trabalhar naquele setor, focar os meus esforços naquilo, para que esse tempo de MTTR também foi medido em diversas outras empresas de pesquisa com empresas dos Estados Unidos, identificou esse tipo de situação e que a gente acaba, né, não sendo diretamente o Brasil, mas se relaciona diretamente com o que a gente vê no dia a dia. Sim. Sem dúvida. Eu sempre penso, eu tenho uma certeza. O ambiente, o nosso ambiente, ele tem se tornado mais complexo. E isso não vai acabar por aí. Essa complexidade ela vai aumentar, né? Então, quando eu olho por um aspecto desse, onde você tem aí as mais diversas tecnologias, tipos de infraestrutura, hoje muitas empresas estão passando, por exemplo, por um refactoring de aplicação, né? Modernização, colocando isso nos mais diversos tipos de infraestrutura, né? Você tem aí uma camada de integração que hoje se tornou muito crítica, você tem parceiros envolvidos no meio do seu negócio, e você gerenciá-los também passa a ser tão crítico quanto gerenciar a sua própria infraestrutura. Ferramentas se tornam extremamente críticas e necessárias para a gente lidar com esse ambiente. Obviamente, como vocês já colocaram de uma outra forma, não dá para ganhar esse jogo com uma única ferramenta, com uma única tecnologia, né? Você vai precisar, obviamente, de uma arquitetura robusta, mas a minha questão aqui para vocês
para onde esse mundo está indo? Para onde essas ferramentas estão evoluindo? O que elas trazem aí de diferenciais para que a gente consiga lidar com esse mundo cada vez mais complexo que a gente está vivendo? Bem, na linha do que vemos, especialmente quando soluções desse tipo buscam atender necessidades das empresas de ter um pessoal mais qualificado, e normalmente, com um pessoal mais qualificado, a gente tem menos pessoas trabalhando e mais responsabilidade para as pessoas. A solução ela tem que ir além, né? Ela tem que ir, não só apresentar o que está acontecendo, mas apresentar indícios de problemas antes que se tornem críticos. Isso é possível através de, você pode usar a palavra buzzword que você achar mais interessante, machine learning, data, business intelligence, enfim, os nomes existem, cada alguns anos aparece um nome diferencial e o nome da moda, né? Mas no final das contas fazer realmente o uso das informações que são coletadas continuamente para preparar e criar um perfil de como é que é o serviço funcionando dentro do SLA esperado e conseguir detectar quando esse SLA está começando a ser agredido de forma que vá ter um impacto significativo na frente. Então, as soluções também têm que se colar hoje com todas as novas tecnologias que saíram, né? Então, a gente, há anos atrás, falávamos de virtualização como a novidade. Hoje, a virtualização é de serviços, é de aplicações, não é somente da infraestrutura. E essas aplicações, elas vivem dentro da nossa casa, dentro da empresa em si, ou então no mundo híbrido, né, de clouds, múltiplas clouds, né? Então, independente de qual é a infraestrutura, as soluções têm que ter a capacidade de chegar nessa informação, transformar isso em algo útil, algo realmente que o analista que está analisando, identificando as situações onde atuar, consiga ser efetivo, atuando onde tem o maior impacto. E as soluções têm que ter essa inteligência de chegar nessa informação de forma clara e objetiva. Legal. Perfeito, André. Eu queria colocar, a gente hoje tem com a modernização das aplicações e microserviços, né, construções muito rápidas e mudanças de aplicações, é extremamente importante que, voltando naquilo que a gente falou, né, dos times multidisciplinares, né, nós temos analistas de negócio, de infraestrutura, desenvolvimento, todos juntos, que na construção da aplicação se pense no monitoramento, né? Como que eu vou arquitetar a minha forma de monitorar? Porque a gente tem que saber o que monitorar da aplicação. O que é o mais importante, quais são os pontos chaves que eu preciso saber, que eu preciso ter métricas, e que se aquelas métricas variarem, eu vou impactar diretamente, né, o usuário final. Né? Eu preciso ter uma ferramenta, ou uma mesma ferramenta, né? Quanto menor o número de ferramentas que você olhe, mas que elas te deem uma visão do todo, melhor. Né? Eu posso ter, por exemplo, o NetScout, a gente pode olhar, eu quero ver a visão da aplicação. Como está a saúde da aplicação? Eu estou tendo algum tipo de retorno de erro? Não. Então vamos ver essa mesma aplicação sob uma ótica de rede. Será que tem algo diferente que está acontecendo? Vários pontos de vista dessa aplicação, né, rapidamente, para que a gente consiga, no menor tempo possível, né, achar uma linha de investigação para que a gente chegue, né, no resultado final, que é terminar com o problema. Sim, e tem um aspecto que eu acho que ele é super importante nesse contexto, Luciano, que o monitoramento, ele evolui, né? E quando eu digo que ele evolui, é que você sempre vai precisar fazer um ajuste para que, obviamente, a sua monitoração ela melhore, né? Então, não existe mais, do ponto de vista da monitoração, um projeto onde você vai lá, realiza e ele acabou, morreu. Você vai ter um processo sempre de melhoria contínua também pelo aspecto de monitoração. Então, isso é algo também que as empresas têm evoluído. Entender que, assim como você tem uma evolução de uma aplicação com novas capacidades, o monitoramento também ele segue a mesma linha. Agora,
além desses aspectos que a gente colocou, desses aspectos técnicos, do ponto de vista comercial, a gente também tem novas demandas de negócio que, obviamente, elas impactam diretamente nas operações e nessas soluções de gerenciamento, né? Então, eu peguei 3 aqui como exemplo, né? Você tem o Brasil, que há alguns anos já instituiu, por exemplo, a Black Friday, onde é um momento onde não pode falhar. Essa aplicação ela não pode falhar. Teremos agora, pela primeira vez, eu acredito que antecipando a Black Friday, a Semana Brasil, que eles estão chamando, né? Também para reaquecer esse mercado. E a gente tem, por exemplo, a chegada do Pix. O Pix que vem aí, um novo modelo de pagamentos, definidos pelo Banco Central, que vai funcionar 24/7. Ou seja, você vai precisar ter uma garantia de disponibilidade que eu acho que a gente nunca teve. Ou seja, mais demandas, mais pressão de eficiência, de disponibilidade, ou seja, mais SLA crítico para a gente monitorar. Como vocês tratam do ponto de vista dessas demandas de negócio? Eu acho que, como você bem colocou, né, como tem uma certa maturidade do desenvolvimento das aplicações, do desenvolvimento da criticidade das aplicações, tem também a maturidade das ferramentas de monitoramento e dos times de monitoramento, né? Que, na verdade, não é um time de monitoramento, ele faz parte daquela... pode ser chamado de squad, enfim, ou daquele time multidisciplinar que cuida de determinada aplicação. Esses caras é que sabem, né? Que tipo de ferramenta que eu vou precisar e como que eu vou ter que olhar. Mas, com certeza, é um constante aprendizado, né? A gente tem que estar sempre voltando e olhando e melhorando, achando pontos críticos, né, para ir instrumentando cada vez mais o monitoramento para ter visibilidade, né? O monitoramento é algo não só crítico para a empresa como um todo, né, para o dia a dia hoje das empresas, mas também para você conseguir de noite encostar a cabeça no travesseiro mais sossegado, sabendo que existe uma maneira de realmente identificar tudo isso. E um dos pontos que eu gostaria de frisar aqui, que de tudo que a gente comentou aqui, serviços, aplicações, cloud, microserviços, aplicações customizadas, aplicações que a gente está realmente utilizando no dia a dia, como é que a gente consegue ligar tudo isso? Ou como é que o mundo, ou como é que TI liga tudo isso? Através da rede, né? Sempre vai existir entre esses elementos um ponto comum, que é a comunicação entre os hosts, entre os dispositivos. É nesse ponto que faz o maior sentido você investir uma análise contínua e que consiga, inclusive, acatar essas questões que o Edson comentou, né? Que a mudança vai existir na aplicação. Os desenvolvedores estão continuamente, é muito dinâmico isso. Você tem builds que acontecem de um fim de semana para o outro, dependendo da situação. No mesmo dia, você tem build novo para resolver uma questão que estava impactando o negócio, né? E o monitoramento tem que estar junto com isso, né? Tem que compreender essa mudança. E, normalmente, acaba impactando justamente na comunicação entre esses elementos. Dessa forma, monitorando exatamente na rede em si, e tendo a visão de tudo que está acontecendo, a gente consegue ser assertivo dessa forma, conseguir ser muito ágil a ponto de atacar os problemas antes que eles se tornem críticos, né? Essa é uma das questões. Seria o equivalente a gente ter um paciente monitorado continuamente e você identificar quando existe uma mudança crítica em qualquer um dos marcadores ali de saúde dele, saber e atacar cirurgicamente aonde você precisa resolver o problema. Legal. E aí, nessa linha, tem uma pergunta aqui do Gustavo,
que é como ter a visão de desempenho de componentes tão diferentes como servidores, aplicações, redes, serviços, né? E aí entra, pelo menos eu tenho essa clareza, a gente precisa começar a olhar para essa questão de gerenciamento como uma arquitetura, onde você vai ter ferramentas para olhar pedaços específicos, né? Mas a gente precisa de todas, não dá para hierarquizar, não dá para dizer que, legal, eu olhar a transação é mais importante do que se olhar, por exemplo, o desempenho, por exemplo, da rede. Porque se você não conseguir ter uma visão holística de tudo isso, algum pedaço vai falhar, né? E esse é, para mim, o grande ponto da maturidade das áreas de gerenciamento. Ter a capacidade de conseguir instrumentar todos os segmentos, e para isso a gente tem ferramentas, né? O que você quiser instrumentar hoje, você consegue. A questão é você ter um modelo maduro de gerenciamento, onde você consiga se utilizar de tudo isso, da melhor forma possível, né? E esse eu acho que é o grande desafio das empresas. Acabar com silos, ou seja, não ter mais um time de rede, um time de aplicação, um time de segurança, e fazer com que esse time trabalhe junto. Porque, novamente, ferramentas a gente tem. Não, certeza. O importante, eu acho até que, porque todos esses troubleshootings em aplicações críticas, eles são feitos em war-rooms, né? Invariavelmente, nós temos ali times multidisciplinares, né? Tem um cara de redes, tem um cara de storage, né? Tem um cara que conhece mais da aplicação, enfim, tem um cara de banco de dados. Mas eu acho que a maturidade desses profissionais, né? Não é cada um saber exatamente do seu silo. Todo mundo tem que saber conhecer um pouco da área do outro, né? E todo mundo tem a maturidade para não se sentir ofendido no momento do troubleshooting. Eu tenho indícios de que eu tenho um problema no servidor. Gente, vamos resolver o problema do servidor. Que pode não ser o servidor, pode ser um problema na rede SAN, por exemplo. Está demorando para escrever ou para buscar os dados do disco, né? A saúde do servidor está legal, mas ele está com uma latência alta de escrita no disco. A gente tem que ter uma visão do todo, né? Para conseguir dar um zoom em algum lugar e digo, eu acho que está aqui o problema, vamos nessa linha aqui, gente. E óbvio que a gente precisa de ferramentas, né? Não tem como dar tiros no escuro, né? E sair do outro lado e ser assertivo, né? E ser rápido nessa resolução. Tem uma pergunta aqui do Orlando Rosa, que com relação à disponibilidade e segurança, perceba um receio das indústrias quanto à interligação de seus processos de produção a ferramentas web, pilar da indústria 4.0. Como garantir a disponibilidade? Como garantir a disponibilidade sem falhar na segurança? Segurança como eu tinha comentado, né? É o tema que ele está hoje incrustado, né? Até para citar um exemplo, a NetScout viu isso. Em 2015, ela comprou uma das empresas, a Arbor, que é muito conhecida sobre soluções de DDoS e segurança, e começou esse processo de integrar esse tipo de visibilidade, que você consegue ter a análise do que está acontecendo no teu dia a dia, nas aplicações, e mesmo que isso envolva uma capa de segurança que precise, e é importantíssimo existir, né? Dessa forma eu consigo extrair as informações de desempenho e de camada 7 mesmo, aplicações, mesmo que isso esteja envolvendo uma camada de segurança, uma camada de criptografia, por exemplo. Então, hoje nós temos soluções que conseguem ter a visão única, uma visão realmente ampla, holística, usando a palavra que você utilizou, né? Que dá essa capacidade de monitorar, mesmo quando a gente está falando. Basicamente, não tem outra possibilidade. A gente tem que decriptografar o tráfego que está passando naquele segmento, naquele momento, ou naquele setor em que a gente está monitorando, de forma segura,
disponibilizar esse tráfego sem criptografia para a solução que faz a análise do tráfego, análise da aplicação em si, e conseguir trazer essa mesma visibilidade, independente se a gente tem uma camada de segurança ali ou não. É a única forma. Segurança e visibilidade, elas andam na gangorra, né? Então, para conseguir equilibrar a gangorra, os dois têm que ter ali realmente um trabalho em conjunto para conseguir esse objetivo. Pax, o que eu penso é assim, se a gente tiver como foco o negócio, né, e você conseguir sentar com o seu chapéu, que não seja o chapéu de segurança ou de desempenho, mas com o chapéu com foco no negócio, esse limiar, eu acho que é possível se definir um limiar onde não se fira a premissa de segurança e se tem as informações necessárias para gerenciar seu negócio, né? E aí, foi o que o Luciano colocou, é trabalhar como um time só, né? Trabalhar como um time só. Então, e aí, quando você tira o chapéu, fala, cara, eu não sou o cara de segurança. Eu sou um cara que eu estou olhando um aspecto, mas eu estou olhando para o meu negócio. Porque não adianta você colocar a melhor segurança do mundo que você inviabilize o teu negócio, né? E aí as coisas começam a cair, começam a não funcionar. Você tem a melhor segurança do mundo que não serve para nada, né? Ou você vai ter a maior quantidade de informação, de desempenho que você não vai utilizar. Porque, novamente, o que essas soluções conseguem nos dar de informação é uma loucura. Então, dá para limitar quando você tem um objetivo comum, que é o negócio, é fazer o negócio funcionar da melhor forma possível. Aí eu acho que a gente tem um caminho bom para atender todas as áreas, porque quando você tira esse chapéu e passa, cara, eu sou o guardião da segurança da empresa, acho que isso tende a ser muito ruim. Com certeza. Certo? E vamos lá para o nosso último tema, os nossos últimos 10 minutos. Vamos falar de tendências. Bom, já abordamos essa questão de experiência, né? Monitorar a experiência digital, falamos aí muito de modernização, enfim, em relação às ferramentas. O que a gente tem agora como realmente tendência, o que vem pela frente, né? Como estava lá no vídeo, Pax, que você colocou, a gente tem uma questão de rede, né, sendo virtualizada daqui a pouco. A gente já tem, né, algumas redes que estão sendo providas em cloud pública, até alguns elementos que, caso você queira consumir, você tem como consumir isso já numa cloud pública. Edge Compute vindo aí com 5G. 5G vai trazer uma disrupção gigante em tudo que a gente faz. Inteligência artificial nem se fala. O que vocês estão... quando você olha, Luciano, por exemplo, o que você tem? O que você busca? Né? O que vocês estão olhando para testar, para que num futuro de médio e longo prazo possa ser incorporado? Como é que você trabalha isso? E Pax, o que você está olhando também? O que o mercado está olhando aí no médio e longo prazo? Acho que não tem como não falar, né, que o grande movimento agora que está acontecendo são aplicações em nuvem, né, em microserviços, serverless, enfim, e o nosso grande desafio, né, como redes, é entender o que se passa lá, né, porque, querendo ou não, de novo, né, eu vou ser repetitivo, isso vai junto com aquele time multidisciplinar, né? Constrói-se lá e, além do time multidisciplinar, o skill desses profissionais, né? Onde
o cara tem que saber, ele tem que ter uma arquitetura muito clara do que vai acontecer na aplicação dele, para, inclusive, ajudar, né, a gente instrumentar a forma de monitorar os ambientes em nuvens. Esse eu acho que é o maior desafio e que a gente precisa evoluir, né? Todos nós, né? Como visibilidade de rede na nuvem. Com certeza, acho que esse é o maior desafio de monitoramento hoje, né? É claro que existem ferramentas, as próprias nuvens fornecem, né, algumas ferramentas para a gente ter essa visibilidade, mas ainda é diferente daquela visibilidade que a gente tem on-premise. A gente precisa evoluir ainda para chegar nesse patamar, né? E esse é um dos grandes desafios, né? Quando você tem dentro de casa a visibilidade já ampla e de repente o que você tem aqui no teu ambiente controlado passa a migrar para até mais de uma nuvem e serviços em que você nem tem gestão muitas vezes, né? Como são os serviços SaaS, você deixa de ter essa visão, mas a cobrança ainda existe. Ou seja, o Luciano ainda vai receber uma ligação assim, não consigo acessar o Teams, não consigo fazer um upload no meu OneDrive, não consigo acessar o meu Salesforce, o meu Google Docs, enfim, coloca o serviço SaaS que está sendo mais utilizado continuamente, né, em cada uma das empresas. São serviços que não estão mais dentro da empresa como um todo, mas ainda são necessidade de gerenciar, necessidade de saber como é que está o desempenho existe. Existem várias abordagens, uma delas que é você ter um teste contínuo desses serviços, por exemplo, serviço SaaS, né, em que você tem uma visão do usuário, e aí você pode espalhar testes no teu ambiente operacional, né, então pontos de testes ou robozinhos, digamos assim, fazendo testes simulando o usuário navegando num portal, por exemplo, né, e apresentando como é que está a saúde daquela comunicação, para que a gente consiga discernir se o problema está no cliente, na rede interna, na rede externa, ou está lá no serviço, né? Uma outra visibilidade, e aí falando de cloud mesmo, quando a gente está transportando os nossos serviços que vivem dentro de casa para um ambiente de cloud, eu tenho uma visão de como é que é o desempenho aqui, mas como é que vai ser lá, né? As ferramentas do Scout permitem hoje que você consiga visibilizar essa transação, inclusive essa transição entre o mundo on-premises e o mundo na nuvem, né? Você consegue monitorar continuamente isso, se pegar as aplicações, se pegar aos hosts e continuar essa visibilidade mesmo, que isso seja em múltiplos, né? Então, essa é a rede se tornando-se software, né? A rede se tornando-se elemento que não existe mais num confinamento, a gente tem que estar junto da rede, junto das aplicações. E dessa forma a gente consegue ser onipresente e conseguir ter essa visibilidade contínua. Até um dos temas, visibilidade sem fronteiras, que a NetScout usou na sua campanha, envolve justamente isso. Não importa onde você tenha o serviço, seja no Edge Computing, seja na nuvem, seja dentro da sua casa, seja no serviço SaaS, conseguir ter essa visão de qualquer um desses segmentos. Nesse sentido, Pax, quando a gente olha, por exemplo, uma tendência, né, que são as infraestruturas globais, né, a única coisa que limita que a gente utilize uma infraestrutura global de uma forma mais incisiva são aspectos de desempenho, né? Então, você, por exemplo, você tem aí aplicações que requerem que você precisa de uma latência baixa, você precisa de requisitos de desempenho que hoje a gente ainda não conseguiu quebrar a questão da distância, mas nada hoje te limita, por exemplo, a contratar uma nuvem em qualquer lugar do mundo, né? Como é que está essa questão de gestão? Você consegue medir isso? Esses aspectos que vão impactar, por exemplo, criticamente numa aplicação, como jitter, latência, disponibilidade, globalmente, considerando todas as nuvens aí, todos os players de nuvem global?
Sim. Hoje a gente consegue ter essa visão única de métricas, independente de onde a gente esteja posicionando. A visão, isso voltando um pouquinho, né, sem ser um pouco repetitivo, mas o elemento que liga tudo isso é a rede. As soluções de Netscout sempre tiveram atrelada a visão do que a rede entrega, seja da aplicação, seja do próprio desempenho dela, né? Então a gente consegue hoje, até em microserviços, tá? Posicionado como um container de monitoramento dentro dos microserviços, a gente consegue também ter acessibilidade entre eles ali. Então, tornando-se software, todo esse processo, todo esse ambiente, essa infraestrutura, nós também seguimos esse mesmo caminho para continuamente monitorar essas partes, né? Que acabam sendo discretas e complexas na sua conectividade. E cada uma delas pode contribuir diretamente para o sucesso ou fracasso daquele serviço, daquela aplicação em si rodando. Legal. Cara, a gente está em 1 minuto para acabar. Gostaria que vocês concluíssem de maneira bastante rápida com uma pergunta. Qual é o maior desafio que a gente tem? O Luciano até já falou um pouco disso, mas sim, para a gente terminar, qual é o maior desafio que a gente tem agora para encarar em relação a gerenciamento? Eu diria que é um pouco do que eu comentei antes, né? A gente ter visibilidade do que acontece nas nuvens públicas, né? Hoje, é claro, tem muito log, tem muitas ferramentas que dão essa visibilidade, mas tudo é muito abstrato, né? Mas a gente sabe que no fundo lá tem switches, roteadores, servidores, e a gente não vai ter visibilidade desses elementos, mas que a gente precisa ter visibilidade do que acontece entre eles, né? Uhum. Porque no nosso ambiente a gente sabe quando a gente, eu tenho determinada fila do meu data center está respondendo mal, talvez aquele switch esteja com problema. Lá, Legal. com certeza acontece isso, mas a gente hoje não tem, né? Então, eu acho extremamente necessária essa visibilidade desses parâmetros de jitter, latência, né? Tempo de resposta das aplicações lá dentro, né? Das clouds Legal. públicas. Pax, vai lá, rápido. Não, eu acho que a gente já explorou bastante, mas realmente o que o Luciano comentou é isso, ter como identificar e como ter uma visão completa do que está acontecendo, né? De uma forma prática e integrações com os players de nuvens aconteceram ao longo do tempo. Nós mesmos sentimos isso, né? Na visibilidade de tráfego de rede, que é o principal da solução nossa, de uma delas, e a gente conseguiu isso com vários deles. Então, aos pouquinhos, a gente vai galgando essa demanda dos clientes, trabalhando junto com os players, né, para conseguir esse tipo de informação, né? Para deixar aqui um último slide, só para a gente falar um pouquinho dos produtos Netscout, só para vocês terem visibilidade, a gente busca ter uma abordagem ampla em cada um dos segmentos ou em cada uma das pilares que nós consideramos importantes para o dia a dia. Tem uma visão transacional, a visão da rede de aplicações e a visão da infraestrutura, de uma forma que você consiga correlacionar essas informações e trazer o melhor para o dia a dia. Legal. E para mim, o que eu colocaria como o maior desafio que eu acho que a gente tem pela frente são preparar pessoas para lidar com toda essa loucura que a gente conversou aqui. Sim. Mandou bem. As soluções têm o seu preço, mas o profissional que utiliza elas tem um preço que não dá para calcular. Exatamente. Porque nada disso funciona se não tem realmente pessoas qualificadas operando. É isso, gente. Cara, super, super obrigado. Foi muito bom, Luciano. Muito obrigado, Pax. Joyce, Lu, com vocês. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, por terem participado conosco desse webinar. Obrigada por vocês que nos assistiram aí durante essa 1 horinha. E a gente deseja a todos uma ótima semana e esperamos vocês nas próximas edições do Logicalis Webinar Academy. Bom dia a todos. Bom dia, obrigada. Bom dia. Bom dia, pessoal.